Amém. Que não andamos na carne, mas segundo o Espírito. Amém. Amém. O título da mensagem dessa semana é Andamos segundo o Espírito. Antes, irmãos, eu queria só lembrar, porque é muito bom lembrar, que a obra que o Senhor faz por nós, que o Senhor Jesus, a obra de Cristo em nós, é uma obra completa. Nós vimos que mesmo com a grande queda do homem, em Gênesis 3:24, onde o Senhor teve que colocar os querubins com uma espada de fogo no jardim, porque o homem decaiu da justiça de Deus, da santidade de Deus, e ficou devedor da expectativa de Deus em ter um povo que expressasse a sua glória. E nessa queda o homem foi se degradando até que chegou totalmente afastado de Deus, com os efeitos da idolatria, com os efeitos do pecado, com os efeitos do governo de Satanás. Mas o nosso Senhor, para nos salvar, Ele fez uma obra perfeita. E lá em Mateus 4, se vocês quiserem olhar, irmãos, Mateus 4:16, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque a terra de Zebulon e de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, recebeu a promessa de Cristo. E Ele então veio nos buscar, irmãos. E nós, por causa do nosso arrependimento e por causa da nossa fé, nós cremos nesse Deus que foi nos buscar das trevas. E quando Ele resplandeceu a sua luz, primeiro Ele nos resplandeceu para nos convencer do pecado e nos fazer doídos e nos arrepender e recebê-lo para dentro de nós como Espírito. Mas a obra dele também, em 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E agora esses homens que foram resgatados da região e sombra da morte, eles receberam Cristo em seu interior. E esse Cristo nos dá oportunidade de exercitarmos o nosso espírito e tocarmos na face de Deus. E essa luz de Deus, a natureza de Deus, a vida de Deus vai transformando o homem. Então, pela sua morte, Ele nos limpou dos pecados, nos santificou e entrou em nós. Mas hoje, a obra de Deus continua pelo Cristo vivo, que está em cada um de nós. E essa vida está nos transformando até nos glorificar. Isso é fantástico. Graças ao Senhor por essa obra. Mas, irmãos, o segredo disso hoje é que isso tudo está em um lugar. Está em nosso espírito. Porque o último Adão, que é Cristo, se tornou o Espírito que dá vida. Ele se mudou, Ele se transfigurou. E Ele apareceu lá em João 20 e soprou nos discípulos, recebei o Espírito Santo. E naquele momento o Espírito de Deus entrou naqueles homens e aconteceu algo sensacional. Eles se uniram ao Senhor, e aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. E esse Espírito que foi soprado lá nos discípulos, foi soprado em cada um de nós. Então, irmãos, entra o nosso espírito, que foi criado como uma eternidade, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Quando recebemos o sopro do Senhor, quando cremos no Senhor, nós nos unimos ao Senhor. E esse espírito agora não é mais separável. Deus está dentro de nós. E esse o espírito que estava vazio, hoje contém o último Adão. E Ele trouxe para dentro de nós o que Ele fez.
o que ele sofreu, aquilo que ele recebeu de Deus, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua história, está dentro hoje desse Espírito. E nós chamamos que esse Espírito, quando se uniu ao Senhor, a gente chama esse Espírito mesclado, é o Espírito misturado. O dicionário fala intermeado, e agora não dá mais, irmãos, não existe mais separação. Deus está para sempre conosco. E agora a nossa vida, irmãos da igreja, é uma vida de exercitar esse Espírito. O Espírito, processado e consumado, está dentro do nosso espírito humano. E hoje nós temos acesso à glória do Senhor, toda vez que nós vamos para a sua presença. Isso é bom, não é? Mas a gente precisa viver por esse Espírito, certo? Eu queria só fazer um paralelo com o povo de Israel. Lembra do povo de Israel em Êxodo 19? Logo que o Senhor apareceu naquela montanha, fogo, não fale o Senhor conosco, Moisés fala conosco. E aí eles falaram assim: tudo o que o Senhor falar, faremos. Mas o que o Senhor queria era um reino de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva de Deus. É aquele povo que Deus queria carregar debaixo das asas de águia e os achegar a Ele. Mas aí Deus então teve que dar para eles uma lei que mostrava quem Deus era e que eles não conseguiriam. E aí eles experimentaram, irmãos, uma relação burocrática com Deus, uma relação de cumprimento de lei, cumprimento de tarefa, de todas aquelas ordenanças. E essa forma não era a forma que Deus queria. Deus queria que o homem desfrutasse da sua presença e pela fé pudesse viver através dos milagres de Deus. Tinha uma coluna de nuvem durante o dia, tinha uma coluna de fogo durante a noite, abriu o mar, eles tinham maná, eles viviam pelos milagres de Deus. Mas eles então optaram, ao longo das eras, a ter uma relação burocrática com o Senhor. Lá em Êxodo 33, eu queria mostrar como eu acho que o Senhor gostaria que fosse. Talvez mais do que isso. Mas eu fiquei tocado quando Moisés entrava na tenda da congregação. Êxodo 33, logo depois que o povo caiu, lembra daquela história, bezerro de ouro? Aí o Senhor falou que não iria mais com o povo, então Moisés falou: não, por favor, Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair desse lugar. Mas olha que legal, em 33:7, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava tenda da congregação. E os irmãos ajudaram, tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé na porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até que ele entrasse naquela tenda da congregação. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Esse é o objetivo do Senhor ter dado o Espírito, irmãos. Uma relação próxima, uma relação de fé, uma relação que crê nos milagres do Senhor, que crê na presença de Deus. E enquanto está na presença de Deus, Deus revela a sua pessoa, a sua natureza, a sua constituição, o seu caráter. E essa glória do Senhor, isso é a glória do Deus, é trabalhada para dentro desse homem, que então resplandece aquilo que Deus é, e a sua vida tem autoridade, a sua vida tem peso, a sua vida tem confirmação. Isso é o viver no Espírito. E olha o que o povo fazia. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava ao Senhor. Não tem lei aqui, não tem cumprimento de ordenanças, tem um povo inteiro voltando ao Senhor, para um momento onde o homem de Deus está na presença de Deus, mas sabendo que é nessa direção do Senhor, é nessa dinâmica que o povo vai ganhar a sua vida.
Mas não ficaram por isso. Ficaram cumprindo, e perderam isso, irmãos. Até que o Senhor veio e trouxe o Espírito para nós. E essa vida burocrática, ela leva à independência. Enquanto antes o nosso Criador era o nosso marido, onde nós dependemos do sopro dele, quando nós tomamos a lei, a gente coloca o nosso velho homem no comando. E aí, irmãos, nós esquecemos que nós não somos suficientes, que a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos os ministros de uma nova aliança, que não é da letra, mas ela é do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Essa é a dinâmica espiritual. E o que nos diferencia, irmãos, é que hoje nós sabemos que nós temos o Espírito de Deus dentro do nosso espírito, formando esse espírito mesclado, formando esse espírito inseparável, onde qualquer momento que nós queremos, nós podemos ir para a presença de Deus. Mas eu queria fazer uma pergunta que você não precisa responder. Na sua vida, eu também vou fazê-la para mim. Eu tenho sido burocrático? Eu tenho sido exato? Por exemplo, com a palavra do Senhor, com o nome do Senhor, com a oração. Será, irmãos, que a gente acaba pendendo um pouquinho para a burocracia? E aí parece que Deus não faz mais seus milagres na nossa vida, parece que coisas não acontecem. Irmãos, agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque aqueles que optam pela burocracia, vão se encontrar com aquelas 3 leis. A lei de Deus, a lei da mente e aquela lei do pecado e da morte que deixa o homem escravizado. Mas hoje, através do Espírito da vida, nós podemos ser livres dessa condenação da nossa mente e seguir diante da presença do Senhor. Mas, irmãos, uma coisa que desde que eu sou criança, a vida da igreja, os irmãos me ensinaram, ou na salinha de criança, ou nas conferências de jovens, ou nas reuniões, é que nós precisamos ser o povo que exercita o seu espírito. É um povo não burocrático, um povo que vem para a reunião e queima no espírito, mas também na sua vida, na segunda, na terça, na quarta, opta por não sair de casa, sem se exercitar o seu espírito, sem tocar no Senhor. O que vocês acham? Então nós vamos começar agora. Vamos exercitar o nosso espírito, irmãos. Então a primeira parte nós vamos exercitar o nosso espírito invocando o nome do Senhor. Olha, irmãos, aqui é que nem essa lei do espírito, já vou dar tempo para vocês. Ela é que nem o que vocês já viram o irmão Esdras falar do princípio do Bernoulli ou do Bernoulli, né? O princípio do avião voar. O problema o princípio do avião é que ele tem que passar com uma velocidade alta para o ar passar por cima dele, da asa, e por baixo da asa. Aí a asa tem um ângulo, e aí aqui tem uma região de pressão diferente, então o avião, pá! Só que ele não voa assim, ó, vamos voar, liga o botão, voa o avião. Não, ele tem que pegar velocidade. E aí a hora que ele entra no cruzeiro, aí ele diminui a turbina, aí é só um passeio. Menos. E o passarinho também, não é? Passarinho, voa. Ele vai bater asa ou não vai? Ele tem dentro da sua asa um princípio, não tem? Aí quando ele bate as asas, o passarinho bate as asas, a hora que ele chega na corrente de ar, o que acontece com ele? Cruzeiro, passeio. Então, irmãos, nós também precisamos aprender a exercitar o nosso espírito. Porque quando nós batemos as nossas asas, nós somos elevados à presença de Deus, ao terceiro céu, ao nosso espírito queimando. E aí nesse espírito nós podemos viver a nossa vida. E o que acontece é que daí, sem esforço, sem burocracia, o preceito da lei, a justiça da lei, a determinação da lei se cumpre em nós, que nós andamos segundo o Espírito. Uau! Meu Deus! Vamos exercitar o nosso Espírito. Então, primeiro, irmãos, vamos levantar. E nós vamos invocar o nome do Senhor. Pense que você está batendo as suas asas espirituais.
Pode ser alto, pode ser baixo. Senhor Jesus. Oh 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 Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora, amém. Foi melhor ou não foi? Você sentiu a asa bater? Sentiu vencer essas coisas? Agora nós vamos exercitar o nosso espírito orando. Nós vamos orar de 2 em 2, com o espírito queimando, para o Senhor tocar a nossa vida, para o Senhor nos manter nesse espírito. Então, irmãos, bem forte dá para orar. Senhor Jesus, amém. 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 Muito bom. Amém. 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 Muito bom. Muito bom. Amém. 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 Ótimo. Amém. Amém, irmãos. Muito bom. Ótimo. Ótimo. Preciso dizer. Amém, irmãos. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Preciso dizer que eu fui impactado por isso. Mais uma. Agora nós vamos exercitar o nosso espírito lendo a palavra. Amém. Romanos 8:2. Porque a lei. Amém. Vamos, é isso aí, exercitar o espírito orando. Romanos 8:2. A lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém. A lei do espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Amém. 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 Muito bom. Tá bom, irmãos, está ótimo. Amém, amém, ótimo. Amém. Tá vendo, irmãos? Quando bate asa, voa. Quando exercita o Espírito, toca o Espírito. Essa é a nossa marca, irmãos.
Esse é o nosso DNA. A nossa vida da igreja precisa ter esse espírito. Claro que às vezes você tem que estar quietinho. É óbvio que sim, mas em algum momento esse espírito tem que estar sendo exercitado. Nós não podemos perder a oportunidade de deixar esse espírito congelado. Essa é a nossa marca, irmãos. Deus deu para nós o espírito. E nós não é pouca coisa que ele se tornou o espírito para entrar em nossa vida. Então, vamos continuar exercitando. Não deixando o nosso espírito congelado, mas sempre na presença do Senhor. E à medida que nossa vida está sempre assim, o Senhor vai sempre nos fazer andar segundo o Espírito. E aí nós vamos ter a restrição que Deus tem, mas nós vamos ter a bênção de Deus, a luz de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. A igreja precisa viver no Espírito. Para se tornar esse vencedor coletivo, todos precisamos, irmãos, continuar exercitando o Espírito. Bom, né? Nós nunca vamos parar de invocar o nome do Senhor. Nós nunca vamos parar de exercitar o nosso espírito, porque isso é o que Deus deixou para nós, como nossa herança, como nosso legado. Esse é o ministério do Espírito e da vida, que vai nos levar até a nossa meta dupla, de ser vencedores, o filho varão e preparar cidades. Bom, né, irmãos? Não adianta só estudar a teoria, nós precisamos andar segundo o Espírito, e essa mensagem não é andar segundo o Espírito, não, é andamos segundo o Espírito, porque esse Espírito já está em nós. Jesus é o Senhor. Agora eu vou chamar o irmão André Dong, que vai concluir. Eu então queria dar sequência ao que André Oliveira falou, sobre capítulo 8 de Romanos. Aqui fala, né, no versículo, capítulo 7, ele termina assim, no versículo 24 ele fala assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí 25 fala, aí uma resposta, uma solução. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Até aqui, graças ao Senhor por Jesus Cristo, mas Paulo não fala ainda qual é a solução para eu vencer essa lei do pecado e da morte. Aí vem o capítulo 8, aí diz, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. E esse Cristo Jesus, hoje não é mais Cristo Jesus em carne. Esse Cristo Jesus é Cristo Espírito, é Cristo pneumático, é Cristo Espírito. Graças ao Senhor, então, condenação. Enquanto, irmãos, estivermos na lei, na nossa mente, nunca vamos cumprir a lei, vamos estar sempre em condenação. Enquanto estivermos a postura, a atitude do povo de Israel, dizendo para o Senhor, só Moisés fala conosco, e tudo que o Senhor falar, faremos, com muita presunção, não é? E aí o Senhor mostrou para eles que a carne deles não serve para nada. E não é só carne má, carne boa. Aquela carne que deseja servir a Deus. Muitas vezes nós caímos neste erro, tentando agradar o Senhor com a nossa carne. Irmãos, isso é nulo. Para Deus não vale nada. E aí o que acontece? Você não consegue cumprir a lei de Deus, aí vem o quê? Vem a condenação. Ulisses, na manhã da nossa comunhão,
ele lembrou que nas prisões, nas penitenciárias, tem muitos presos ali que são cristãos, filhos de pastores. Mas por que acontece isso? É porque justamente por esse detalhe aqui, que querem cumprir a lei de Deus com a sua carne boa. Eu quero agradar a Deus. Aí, quando não consegue, cai no erro, aí o que acontece? Vem a condenação. E essa condenação é o dia inteiro, martelando na sua consciência. Pá, pá, pá. Um dia você desiste. Esse negócio não é comigo, não é para mim. Eu estou errado mesmo, vou continuar errado e vou fazer o que eu quero agora. Não é verdade, irmãos? Então, comete pecados e tudo isso que vocês estão vendo. Então, irmãos, precisa de algo para nos livrar disso. No versículo 8, capítulo 8, versículo 3, disse: porquanto o que fora impossível a lei. Por que foi impossível a lei? Porque estava enferma pela carne. Ou seja, esta carne, ela está enferma, ela está doente. Um doente não reage quando você fala para ele: levanta daí, levanta daí, vamos alimentar-nos. Não consegue, porque ele está doente. Entende, irmãos? A carne nossa, por melhor que seja, você que tem PhD, né, bem estudado, bem educado, você que tem uma profissão, todo mundo bate palma para você. Irmãos, essa carne nunca vai cumprir a lei de Deus, porque ela está enferma. A carne boa para nada serve. Precisamos de algo superior, que nos livra dessa carne e cumprir a lei de Deus. Então, no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! E descobrimos que há essa lei, e a lei é algo imutável, é uma lei natural. Você joga esse copo para cima, ela cai ou não cai? Quem duvida que ela cai? Posso jogar? Para tomar. É com certeza que quando estamos fora, Senhor, da lei do Espírito da vida, nós caímos. Mas esta lei é imutável. Funciona 100% das vezes. Como a lei Bernoulli, o avião, quando tem satisfeito algumas condições, o avião voa, o avião decola, e funciona 100% das vezes. Senhor Jesus! Então aqui, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E esse pecado da morte também é uma lei, é um princípio natural, que é imutável. Mas tem uma outra lei que é superior à lei do pecado da morte. Essa lei é do Espírito da vida. Aleluia! E aí, irmãos, como vamos cumprir a lei de Deus? Em Romanos 5:7, vamos para lá? Romanos não, Mateus 5:7. né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então o Senhor Jesus, muitos cristãos acham, vida, não preciso mais cumprir a lei, que alegria. Lei não existe mais para os santos do Novo Testamento. Isso é verdade, irmãos? Não existe, não temos que mais cumprir a lei? O próprio Senhor Jesus diz aqui: não vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mas está muito contraditório. Uma vez o Senhor quer nos livrar da lei,
mas o problema é a carne. Amém? Então aqui, o Senhor Jesus não só veio para cumprir a lei de Deus, como aumentou, elevou o padrão da lei. Por exemplo, você fala assim, na lei de Moisés diz, você não matarás, não é verdade? E o Senhor disse, mas eu lhe digo, se você no coração odiar seu irmão, você já está matando. Você é um homicida, você é um assassino. É a mesma coisa. E aí, outra coisa que ele elevou, o padrão da lei, foi, não adulterarás, como diz o Antigo Testamento. Não é? E o Senhor acrescentou, mas eu lhe digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou no coração. Puxa vida, que severas são essas leis. Como vamos cumprir? Puxa, Senhor, eu pensei que o Senhor Jesus ia livrar a gente, ia dar sossego para a gente, e agora piorou, né? Entornou o caldo nosso, agora piorou. Se antes nem podia cumprir a lei, agora pior. Não é verdade, irmãos? Aleluia. Pela lei do Espírito da vida. Voltando para Romanos. Romanos depois de Atos. Ó Senhor Jesus. Então aqui, como cumprir a lei? Essa é a grande questão hoje. Uma questão com um ponto de interrogação. Como cumprir a lei? Vamos lá. Versículo 4, capítulo 8. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. A lei pode ser cumprida por nós. Mas como? Eu quero saber como. Em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como cumprir a lei? É andando no Espírito. Andando no Espírito, você está cumprindo a lei. Ó Senhor Jesus, quando você está no Espírito, você cumpre a lei. Acredite se quiser, mas é verdade verdadeira. Amém? Se você está no Espírito, você cumpre a lei. Poxa, ninguém está feliz aqui, né? É uma ótima descoberta. Que nós podemos cumprir a lei, sim, Senhor. Aleluia! Podemos cumprir a lei. Mas como? No Espírito. O Espírito está tudo pronto. O Senhor Jesus veio à terra, viveu 33 anos e meio, viver humano. Depois foi à cruz, levou todos os nossos pecados, nossa condição velha, carne, o mundo, o pecado, Satanás, nosso velho homem, está crucificado com ele. E a coisa boa é que na cruz ele também gerou vida para nós. Do seu lado saiu sangue e água. Água para nos dar vida de Deus. Ó Senhor Jesus. E ele cumpriu a lei. E esse Cristo que cumpriu a lei, ele morreu, mas ressuscitou. Foi ascendido ao céu. Foi glorificado. Assentou-se à direita da majestade do Pai. E quando ele ascendeu ao céu, foi glorificado, ele tornou-se o Espírito que dá vida. Aleluia. Qual a função desse Espírito? É nos dar vida. Como é que você está? Está triste? Você precisa de vida. Oh, você precisa estar no Espírito. Você precisa do Espírito. Aleluia. Então, irmãos, novamente, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo
o Espírito. Graças ao Senhor. Depois diz assim, no capítulo 5, versículo 5, fala assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Esse versículo pode ser traduzido assim: a mente posta na carne dá para a morte, mas a mente posta no Espírito dá para a vida e paz. Aleluia. Por isso, o pendor da carne, quando você coloca a mente na carne, é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas... Só Rafael que respondeu. Mas... Aleluia. No Espírito. Onde estou? 9. Vós, pois, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Por que Paulo fala assim, se de fato? O Espírito já habita em nós. Não temos dúvida nenhuma. Mas o problema é a nossa mente, rapaz. É a nossa mente. Nossa mente, se colocar na carne, dá para a morte. Então, irmãos, todos os dias precisamos fazer essa escolha. Para onde vou pender a minha mente? Para a carne ou para o Espírito? Oh, eu escolho o Espírito. Oh, minha mente tem que estar no Espírito. Se você pender a sua mente para o Espírito, então, de fato, Deus habita em ti. Amém? E se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Palavra forte. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O Espírito é vida. Então, a salvação é espírito, alma e corpo. A nossa salvação, o Espírito, não tem problema. Nossa salvação do corpo, vamos lá, no versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Rapaz, até o nosso corpo vai ganhar vida por meio do Espírito que habita em nós. Olha que grande notícia para irmãos e irmãs que estão doentes no corpo. Amém? Creia nessa palavra. O Espírito está em vós. O Espírito está em ti. E esse Espírito em ti pode vivificar seu corpo. Pode dar vida para o seu corpo. Agora o problema é o versículo 6. É a alma. Nossa alma é um problema. Sempre foi problema para Deus, né? Mas nós temos uma saída. Podemos colocar nossa mente no Espírito. Aí, se fizermos esse exercício, aleluia, está completa a salvação do Espírito, a salvação do corpo e a salvação do Espírito. Aqui, o irmão Esdras, que foi o autor desse alimento diário da semana, ele diz assim, da mesma forma que na sexta-feira, página 16, no finalzinho, da mesma forma, para experimentar a lei do Espírito da vida, precisamos notar alguns princípios também. Então, tem alguns princípios. Vou separar para os irmãos. Primeiro, devemos andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Amém? Já vimos em 8:4b, né?
Segundo, nós devemos pensar nas coisas do Espírito. Versículo 5 nos diz: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Amém? Ó Senhor Jesus. Depois, o terceiro princípio está em Romanos 8,13. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, esse terceiro princípio é mortificar os feitos do corpo. Amém? E aí você vira para o dia sábado, continua mais 4 princípios, né? 4 princípios. O quarto princípio está no começo do parágrafo, que diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quarto princípio para o qual precisamos atentar é nos deixar ser guiados pelo Espírito de Deus. O quinto princípio está no versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Ou seja, precisamos clamar: Abba, Pai, e reconhecer Deus que é nosso Pai e nós, seus filhos. Então, o quinto princípio, precisamos clamar: Abba, Pai. Amém? Clamar: ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E sexto princípio é o versículo 16. Né? O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O sétimo princípio está no 8:23. Diz assim, está falando da criação, tá bom? Criação toda geme, certo? Geme pela manifestação dos filhos de Deus, né? Todo mundo já sabe, mas que vou repetir. Uma vez o cuidador do irmão Dong estava matando com aquela raquete elétrica, né? Pernilongo para cá. O irmão Dong falou assim: sabe por que ele te perturba? Lembra-se que toda vez que no seu ouvido, ele está dizendo: por que você não cresce? Por que você não ganha plena filiação? Eu aqui sofrendo. Não é verdade? É para te lembrar que você precisa crescer. Amém. Então nós precisamos crescer, irmãos. Precisamos ganhar a plena filiação. Até a criação está gemendo. Toda a criação geme. Então esse é o sétimo princípio. Geme pela filiação. Se a criação está gemendo, nós muito mais devemos estar gemendo. Amém? E esses 7 itens são a nossa responsabilidade. E por meio deles, todos os justos requisitos da lei serão cumpridos em nós. Ah, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. Aí, no dia de domingo, ele fala coisas muito importantes aqui, que fala de 3 fases de filhos. Amém? A primeira está no 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse filhos aqui é teknon. Teknon significa um filho criança, um filho que não cresceu, não é maduro. E versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Esse filho aqui na palavra grega, é huios. Huios indica filhos maduros, filhos crescidos. Então, esses filhos crescidos geralmente são guiados pelo Espírito de Deus. Você quer ser guiado pelo Espírito de Deus? Se você é de fato, então mostra que você é huios. Não é tecnão, já passou de tecnão. Amém? Porém, entretanto, todavia, não termina aqui. 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. É interessante que o Ezra mencionou aqui, se somos filhos, nesse versículo, é tecnon. Eu pensei que depois ia ser huios, filho maduro. Mas justamente o Paulo queria nos dar os dois extremos. Amém? Ora, se somos tecnon, somos também herdeiros. Desde quando você é tecnon, você tem que almejar, aspirar a ser um herdeiro de Deus. Amém? E ser herdeiro é o nosso objetivo final. E herdeiro só é para filhos maduros. Você acha que Deus, como grande empreendedor do universo, entregaria seu negócio para uns meia dúzia de cabeça de bagres, filhos, crianças, para gerir seu negócio? Não tem como, não há chance. Jamais. Precisamos então crescer, viver a vida da igreja, exercitar o nosso dom, e a graça vem, mais dom, mais graça, seremos aperfeiçoados, não é? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso está em Efésios 4, amém? Então, irmãos, aqui é herdeiros de Deus. E também, finalmente, tem muito interessante, ele mostra para nós a diferença de E maiúsculo, espírito com E maiúsculo, e o espírito de E minúsculo. E maiúsculo, claro, é espírito de Deus. Agora, E minúsculo é o nosso espírito. Vamos ver? 1 Coríntios 15:45, né? Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é o espírito vivificante, o espírito que dá vida. O Senhor Jesus é o último Adão. Ele acabou com Adão, sabia? Depois dele não tem mais Adão. Ele é o último. Graças ao Senhor. Ele tornou-se o espírito vivificante. E aí, irmãos, também, 2 Coríntios 3:17. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sem dúvida, aqui esse Espírito se refere ao Espírito do Senhor. Por isso que está em E maiúsculo. Amém? Mas vou te mostrar um versículo de um Espírito extraordinário, maravilhoso, que está em 2 Coríntios, 1 Coríntios 6:7. 1 Coríntios 6:7. Acho que a gente já sabe decor tudo, né? Mas é bom ir para o versículo. 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Esse E aqui está em minúsculo, que significa meu espírito, unido ao Espírito do Senhor. Esse Espírito mesclado. Amém?
Irmãos, você não tem ideia, se você tivesse revelação, você pulava de alegria. Deus, rapaz, o Senhor, Ele se uniu com você. Dentro de você tem o Espírito. Esse Espírito não é apenas seu espírito humano, é o Espírito de Deus também. Está mesclado. Você, por exemplo, de manhã, pega uma caneca de café. Vocês fazem isso? Não? Eu faço. Caneca de café, depois mistura com leite. Aí vira café com leite. Agora, esse líquido aí que vou tomar, não tem como separar leite do café. Você consegue separar? Não dá, né? Esse é o Espírito. Não dá para separar. Por isso, cuidado, vocês que vão em certo lugar, se forem em certos lugares, por favor, lembre-se que você está levando o Senhor para ali. Será que o Senhor vai gostar? Pergunte para Ele, Senhor, eu vou para tal lugar. Ele diz, o que eu vou fazer? Eu estou dentro de você. Você vai me levar lá, eu vou ter que ir junto com você. Ainda que eu não gosto dali. Amém, irmãos? Isso é viver no Espírito. Oh, Senhor Jesus. Em João, também ele falou de João 4:24, Deus é Espírito. Então esse é E maiúsculo, porque se refere a Deus. Amém. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse E também é maiúsculo, porque é do Espírito. Mas, amém, aleluia. Irmãos, volto a falar do Espírito mesclado. Isso vai trazer uma grande ajuda para nós. Usa diariamente esse Espírito. Nosso desafio, irmãos, é não somente usar esse Espírito aqui na reunião. André Oliveira fez um bom trabalho de levar a gente a estar no Espírito esta manhã. A invocar o nome do Senhor. A orar. A ler a palavra. Puxa vida, uma prática que a gente tem desleixado. Quando o irmão fala assim, vamos orar, ler esse versículo. Irmãos, em 2 segundos já oraremos. O que é isso? Você não pode ser um perdão, tá? Você não pode ser um cachorro que come... E aí, gostou? Nem sei. Que sabor que tem? Não sei. Não é verdade, irmãos? Tem que ser mais... Como é que é? Mais como ruminar. Oh, né? Mais refinado. Comer devagar. Comer devagar é bom para a saúde. É bom para a digestão. Você vai assimilando mais. Então, quando oraremos a palavra, é necessário. Todo de manhã tem que orar a palavra. Se você quiser viver no Espírito, né? Lê com tempo, mastiga, rumina a palavra. Que gostoso, irmãos. Mas queria concluir. Para vivermos no Espírito, no dia, não só na reunião aqui, mas temos segunda-feira, depois vem terça-feira. O tempo não perdoa, ele vai avançando. Nós é que cabe a nós aproveitar o tempo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo outra vez. E nesses dias, de segunda a sábado, o que você faz com o seu espírito? Você precisa viver no Espírito. Agora, os irmãos falaram certo, que viver no Espírito é um exercício. Não é assim, é como, Timóteo tem uma palavra que diz assim, tudo é proveitoso, como é que é? O exercício físico para pouco é proveitoso, mas o exercício da piedade para tudo é proveitosa. Piedade é Deus manifestado de nós. Amém? Então isso significa espírito. Precisamos exercitar o espírito. Se as pessoas do mundo são tão
fiéis, tão afincos no seu exercício físico. E a Bíblia diz que é para pouco proveitoso. Não é verdade? Então, eles têm toda a metodologia. De manhã, levanta, né, e tal, sai para correr, depois volta. Tudo é uma questão de exercício. Se você for correr no primeiro dia, talvez você não entre na forma 100%. Você tem que continuar insistindo. Não é verdade? Então, até que chegue os 100% da forma espiritual. Amém? Então, a coisa mais fácil de a gente estar no Espírito, realmente é invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, isso nos ajuda a estar no Espírito. E no Espírito cumprimos a lei. Então no capítulo, 1 Coríntios capítulo 12, queria mostrar para os irmãos, são 3 versículos. Vamos ler junto comigo? 1 Coríntios 12, de 1 a 3. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Que significa isso? Quanto ao dom espiritual, que é isso? O dom mais básico é nós clamarmos o nome do Senhor. Isso todo mundo tem. E todo mundo pode. Amém? Aqui disse... Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, ninguém pode dizer, vamos falar que hoje podemos dizer, diga aí, Senhor Jesus. Você falou é pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Crê ou não crê? Senhor Jesus. Se você diz Senhor Jesus, é do Espírito. Você está no Espírito. Senhor Jesus. E também João 20, 31, né? Tem o João 20, 31. Também nos ajuda. 20, 31. Vou ler para os irmãos por causa do tempo. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. 30, como é que é? 20 e 31. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Esse nome dá vida a nós. Aleluia! Quer viver no Espírito para cumprir a lei de Deus? Invoque o nome do Senhor. Oh Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus! Aleluia! Amém. Termina aqui. Queria aproveitar, gostaríamos de conhecer os irmãos que foram convidados esta manhã, que estão aqui como convidados. Não se sinta mal. Aqui a gente gostaria de conhecê-lo, né? Se pudesse levantar para a gente saber quem é, ou levantar a mão. Levanta, por favor. Amém. Amém, irmã. Amém. Quem mais? Aleluia! Fica em pé, fica em pé. Amém, amém. Amém. Aleluia. Que tal, eu devo você fazer uma oração para eles? Né, líder? Podemos ficar todos em pé, então? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra desta manhã. Fomos iluminados, fomos expostos, mas também, Senhor, ganhamos uma esperança.
Sabemos que o Senhor está dentro de nós, como o Espírito. Esse Espírito já foi instalado dentro de nós. Agora precisamos acioná-lo, precisamos usá-lo, precisamos exercitá-lo. Muito obrigado, Senhor. Também queremos agradecer a Ti pelos nossos visitantes. Obrigado pela vinda de cada um deles. O Senhor mesmo os convidou, apesar de alguns irmãos terem convidado, mas na verdade o convite é do próprio Senhor. O Senhor usou os irmãos para trazer os nossos convidados nesta manhã. Que eles possam ter se sentido bem nessa primeira parte da reunião, que eles continuem se sentindo bem ao longo da reunião. Agora, diante da mesa do Senhor, eles também são convidados a participar. Todos aqueles que invocaram o nome do Senhor, creram no Senhor, agora receberam a Tua vida, podem participar da Tua mesa. Senhor, muito obrigado. O Senhor abençoe a cada um deles, todas as suas famílias também, supra as suas carências, suas necessidades. Nós não sabemos quais são, mas o Senhor sabe e conhece todas elas. Ó Senhor, cuida deles. Entregamos a Ti a semana deles, que seja uma semana abençoada. Que a palavra que eles receberam nesta manhã possa surtir efeito, possa produzir frutos ao longo da semana e durante todo o viver deles. Ó Senhor Jesus, também entregamos toda a igreja em São Paulo, continue avançando entre nós. Obrigado pelos irmãos que estão na Zona Leste também, ouvindo a Tua palavra, recebendo o Teu falar. Jesus é o Senhor.